Olá, amados, a paz de Yahushua. Hoje, dia 4 de julho de 2019. Então, estou aqui com outra pregação de um outro pastor da Igreja Maranata. Tá? Eu vou gravar vídeos de várias igrejas, várias denominações, para as pessoas verem o erro que eles levam. Esse vídeo também eu ainda não vi, tá? Vou ver aqui com vocês agora. O que se diz pastor Anchieta Carvalho, tá? O Deus da Providência, o título da mensagem. Então, deixa eu colocar aqui para vocês. Vamos lá. Opa. Melhorou. Show, amados. Tá perfeito. Então, olha só. O Deus da Previdência, né? Esse que se diz pastor, que não é, porque o único pastor aí é Yahushua, Anchieta Carvalho, tá? Foi publicado por Louvores e Pregações no dia 28 de maio de 2019, tá? Então, deixa eu dar aqui meu dislike, tá, no vídeo, porque todos eles enganam, amados, todos. Vamos ver o que ele vai falar. Aqui também, ele acredito que seja da Maranata, porque eu coloquei pregações da Igreja Cristã de Maranata e apareceu ele também, tá? Então vamos ver o que ele vai falar aqui. Salmo 105, versículo 40. Vocês vejam que ele sempre dá salmos, né? Assim, versículos isolados, tá? O Salmo 105, versículo 40, né? Que ele falou. Então, vamos lá. Salmo 105. Pediram, ele enviou cordonizes e saciou-os com pão do céu. Vejam. Ele sempre se baseia num versículo. Engraçado isso, amados. Sempre versículos isolados. Vamos ver aqui o que esse salmo está dizendo? Deem graças ao Senhor, proclamem o seu nome, divulguem os seus feitos entre as nações. Cantem para ele e louvem-no. Relatem todas as suas maravilhas. Gloriem-se no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Recorram ao Senhor e ao seu poder. Busquem sempre a sua presença. Lembre-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e das sentenças de juízo que pronunciou. Ó descendente de Abraão, seu servo, ó filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, o nosso Deus. Seus decretos são para toda a terra. Ele se lembra para sempre da sua aliança, por 1000 gerações, da palavra que ordenou, da aliança que fez com Abraão, do juramento que fez a Isaac. Ele o confirmou como decreto a Jacó, a Israel como aliança eterna, quando disse: darei a você a terra de Canaã, a herança que lhe pertence. Quando ainda eram poucos, um punhado de peregrinos na terra, vagueavam de nação em nação, de um reino a outro. Ele não permitiu que ninguém os oprimisse, mas a favor deles repreendeu reis, dizendo: não toque nos meus ungidos, não maltratem os meus profetas. Então deve ser por isso também que ele bota, porque Davi uma vez ele falou, né? Não toqueis no ungido do Senhor, que ele estava falando isso para o rei Saul, que os que estavam com ele na guerra, né? Saul estava dentro de estava aliviando o ventre, aí ele viu Saul aliviando o ventre, ou seja, defecando, né? E aí os aliados de Davi disse: agora é a hora, mata ele. E aí Davi disse: não toquei no ungido do Senhor. Mas aí eles usam também esse versículo para poder falar para não toque nos meus ungidos, não maltrate os meus profetas. Aí esses líderes, eles usam também esse versículo para poder dar base de que eles são ungidos do Senhor, que não é para ninguém tocar, falar mal do ungido do Senhor, porque eles são homens de Deus, entende? Vamos lá. Ele mandou vir fome sobre a terra e destruiu todo o seu sustento. Veja, quem é esse Deus que Davi está falando? Yahweh não destrói, amados. Ele é amor. Vocês vejam bem. Ele mandou vir a fome sobre a terra
e destruiu todo o seu sustento. Mas enviou um homem adiante dele, José, que foi vendido como escravo. Machucaram-lhe os pés com corrente e com ferros, prenderam-lhe os pescoços, até cumprir-se a sua predição. E a palavra do Senhor confirmar o que ele dissera. O rei mandou soltá-lo, o governante dos povos libertou. Ele o constituiu senhor de seu palácio e administrador de todos os seus bens, para instruir os seus oficiais como desejasse e ensinar a sabedoria e as autoridades do rei. Então, Israel foi para o Egito, Jacó viveu como estrangeiro na terra de Cã. Deus fez proliferar o seu povo, tornou-o mais poderoso que os seus adversários e mudou o coração deles para que odiasse seu povo, para que tramassem contra os seus servos. Então enviou seu servo Moisés e Arão, a quem tinha escolhido, por meio dos quais realizou seus sinais miraculosos e as suas maravilhas na terra de Cã. Ele enviou trevas e houve trevas, e eles não se rebelaram contra as suas palavras. Veja que Deus é esse aqui que Davi está falando. Deus das trevas, amados. Por quê? Porque Terrom se passava por Iarro. Então, ao mesmo tempo que Yahusha estava agindo, Terrom também estava. E Terrom estava enganando Moisés. Assim como Terrom enganou Davi. Tanto que Davi está falando, ele enviou trevas e houve trevas. E eles não se rebelaram contra as suas palavras. Ou seja, Iarro, ele é luz e nele não há trevas nenhuma. Então, Iarro, ele não pode enviar trevas, porque ele é luz. Como é que ele vai enviar trevas se ele é luz? Luz e treva não bate. Então vocês vejam bem qual Deus que Davi está falando aqui. Ele transformou as águas deles em sangue, causando a morte dos seus peixes. Destruição, veja bem, morte. A terra deles ficou infestada de rãs, até mesmo os aposentos reais. Qual foi esse Deus que mandou rãs? Ele ordenou enxames de moscas e piolhos invadir o território deles. Terrom, o Deus das moscas. Ele enviou moscas e não Iarro. E piolhos invadiram o território deles. Deus de granizo em vez de chuva e raios flamejantes por toda a terra deles. Arrastou as suas videiras e figueiras e destruiu as árvores do seu território. Veja bem, destruiu as árvores do seu território. Veja bem. Ordenou enviar enxames de gafanhotos inumeráveis, e devoraram toda a vegetação daquela terra e consumiram tudo que a lavoura produziu. Depois matou todos os primogênitos da terra deles, todas as primícias da virilidade deles. Ele tirou de lá de Israel, que saiu cheio de prata e de ouro. Não havia em suas tribos quem fraquejasse. Veja, ele aqui está falando de Terrom, amados. É por isso que eu gosto de ler os Salmos de Davi, porque Davi também foi enganado. Terrom se passou por Iarro, por Davi. Davi era enganado também. Os egípcios alegraram-se quando eles saíram, pois estavam com verdadeiro pavor dos israelitas. Ele estendeu uma nuvem para lhes dar sombra e fogo para iluminar a noite. Pediram e ele enviou codornizes e saciou com o pão do céu. Aqui foi Yahusha. Tá certo? Porque é Yahusha que agia no Antigo Testamento. O pai está no descanso. Veja, ele está falando ao mesmo tempo de Iarro e de Terrom. Só que Yahusha é da parte de Iarro. Que Yahusha é filho de Iarro. E Yahusha que estava agindo, porque Iarro estava no descanso. Como ele até hoje está no descanso. Ele estendeu uma nuvem para lhes dar sombra e fogo para iluminar a noite, ou seja, proteção. Yahusha, por parte de Iarro. Pediram ele, enviou cordonizes e saciou-os com o pão do céu. Ele fendeu a rocha e jorrou água que escorreu como um rio pelo deserto. Pois ele se lembrou da santa promessa que fizeram ao seu servo Abraão. Fez sair cheio de júbilo o seu povo e os seus escolhidos com cânticos alegres. Deu-lhes a terra das nações e eles tomaram posse do fruto do trabalho de outros povos, para que obedecessem aos seus decretos e guardassem as suas leis. Aleluia. Vocês vejam bem, Davi aqui está falando tanto de Iarro quanto de Terrom, né? Então aqui ele leu o Salmo 40, né? Pediram e ele enviou cordonizes e saciou-os com o pão do céu. Então vamos ver aqui o que esse senhor, né, o Anchieta,
vai falar sobre esse Salmo 40. Esse Salmo 105, verso 40. Porque ele sempre bota versículos isolados, né, amados? Então vamos ver aqui. Que diz a palavra do nosso Deus. Podemos ler juntos? Convido a todos para lermos juntos. Oraram, e ele fez vir cordonizes e saciou-os com o pão do céu. Amém. Até aí, a igreja pode assentar-se. Mas veja, amados, isso aí foi no físico, né? E Yahushua, ele saciou com o pão do céu, mas o maná, que era um pão, né? O maná, que ele sustentou o povo com maná. Né? Todos os dias o povo pegava o maná somente para aquele dia. Não podia pegar para o dia seguinte, porque senão apodrecia. Mas quando era o sábado, ele pegava para 2 dias, por quê? Porque sábado era o dia do descanso. Mas isso aí é sombra para hoje. Por quê? Porque Yahushua, ele mandou o pão do céu, que era o maná físico, para sustentar o físico. Mas Yahushua, ele é o pão da vida. Ele é o pão vivo que desceu do céu para saciar o nosso entendimento, o espírito. Tá certo? Então, vocês vejam que é uma sombra do que é hoje no espírito. Era físico, hoje é no entendimento. Mas vamos ver o que esse Senhor vai falar. Na verdade, esse texto, ele está se referindo, ele está tratando daquela que foi a caminhada do povo de Israel no deserto. Durante aproximados 430 anos, Israel viveu em uma terra que não era deles. Eles estavam no Egito. Em boa parte desse tempo, eles foram escravos. Imagine uma coisa, que nós estamos falando de um povo de aproximados 3 milhões de pessoas vivendo em uma terra que não era deles. A Bíblia diz que eram 600 mil homens de guerra. Estima-se que a população de Israel girava em torno de 3 milhões de pessoas. De repente, Deus cumpre a sua promessa e tira o povo de Israel do Egito. Boa parte desse tempo eles foram escravos. Eles foram escravos 80 anos, amados. Eles ficaram 430 anos no Egito e eles foram bem tratados, né? Porque José era governador do Egito, tá? E ele foi bem tratado. Então, eles foram escravos durante 80 anos. Eles ficaram 350 anos por bons tratos e depois 80 anos eles ficaram escravos, tá certo? Então o que acontece? Ele vai falar que ele ficou boa parte, as pessoas vão pensar que eles ficaram tipo 400 anos de escravos. Não foi. Isso aí não se cumpriu. Nós hoje somos escravos. Isso ainda está se cumprindo. Os 400 anos está se cumprindo. Nós somos escravos, porque nós somos o povo hebreu verdadeiro. E vocês vejam bem, como é que são as coisas. O salário mínimo, como é hoje. Veja se R$ 998 dá para uma pessoa viver. Com tudo caro que está, com impostos caríssimos que nós pagamos. O nosso país é o país que mais paga imposto no mundo, é o nosso país. Né? Então vocês vejam que nós ainda somos escravos. Que a gente trabalha muito e ganha pouco. Então, ele vai dizer boa parte como se fosse tipo os 400 anos que o povo viveu no Egito. E que Deus ele cumpriu a promessa de tirar o povo do Egito, né, da escravidão. Realmente, Yahweh cumpriu a promessa, ele tirou o povo. Só que Terrom também agiu, né, mandando pragas. Isso quem mandou foi Terrom, não foi Yahweh. Tá certo? Não foi Yahweh.
Então, o povo viveu 80 anos como escravo no Egito e 350 anos por bons tratos. E tem uns que falam que eram 2 milhões de israelitas, agora ele aqui está falando que são 3 milhões. Eu não sei ao certo quem está correto na quantidade do povo de Israel que foram para o Egito. Porque primeiro foram 70 homens, né, que eram os parentes de José, que foram para o Egito. O pai dele, os irmãos, os sobrinhos, os parentes dele, foram 70 homens, certo? Acho que eram 70 homens, ou 75, acho que era 70, se não me falha a memória. Mas eles ficaram 430 anos. Então estima-se, uns dizem que foram 2 milhões de israelitas que estavam ali. Agora ele está falando 3 milhões, né? O Anchieta aqui, esse senhor. Mas eu não sei qual é o que está correto, tá certo? Mas vamos ver o que ele vai falar aqui. Imagine que 430 anos é tempo suficiente para que uma mentalidade, para que um tipo de atitude pudesse estar inserido na vida daquele povo. É quase o tempo do descobrimento do Brasil, próximo. 430 anos são muitas gerações. Quando Deus tirou aquele povo do Egito, naquele momento... Veja, é quase o tempo do descobrimento do Brasil. É outra face, amados. Se vocês lerem as histórias, vocês vão ver que o Brasil, ele não foi descoberto. Eles planejaram o descobrimento do Brasil. Até porque os índios, que na verdade fazem parte das 10 tribos de Israel, já estavam aqui. Tá certo? E nós somos o povo hebreu verdadeiro. Tá? Nós somos esse povo. Então, e outra coisa que eu reparo nessa igreja, eles sempre botam uma música de fundo para mexer com o emocional da pessoa. Vocês vejam bem. Então vamos ver o que ele vai falar aqui. No momento em que eles eram escravos, aqueles que saíram, além de serem escravos, os seus pais também eram escravos. Os seus avós também eram escravos. Os seus bisavós também escravos. Os seus tataravós eram escravos. Eu estou dizendo isso porque aquele povo tinha mente de escravo. Eles pensavam como escravos. E diz a palavra de Deus que Deus os tirou com mão forte. Deus se utilizou de 40 anos no deserto para, não apenas pelo percurso da travessia até chegar à terra prometida, mas aquele tempo era necessário para mudar a mentalidade de um povo. Sim, meu querido, mas só que o povo não entrou na terra prometida, né? Porque todos eles morreram, que Terrom matou eles. Você lembra disso? Ele disse que nenhum desses que atravessou o deserto, que foi livre da escravidão, iria entrar na terra prometida. Eles morreram. Só quem entrou na terra prometida foi Josué e Calebe, que entraram na terra prometida. Nem Moisés entrou, que ele morreu. Antes de entrar, ele viu de longe a terra prometida, mas ele não entrou. Ele não entrou. Tá? Então, o que acontece? Ai, até esqueci o que eu ia falar, amado. Vamos ver aqui. Peraí, vamos ver aqui. Só para ver o que ele vai falar aqui. Esse tempo era necessário para mudar a mentalidade de um povo. Sim, isso. Então, o que acontece? Ele está falando que o povo foi escravo, tataranetos e tal. Todos foram escravos ali, né? Só que foram 80 anos de escravidão, amados. A escravidão dos 400 anos ainda está se cumprindo. Se a gente lê a história, né? O irmão Rodney, o irmão Jussier, o irmão Edinho, eles estão estudando a fundo sobre isso, e a gente está descobrindo que a escravidão começou, na verdade, em 1630 e vai até 2030, tá? E isso, em vários livros fala isso, de histórias, está contando isso. Por isso que os senhores do mundo, eles estão queimando bibliotecas, estão queimando museus, né? Aquela igreja de Notre Dame que foi incendiada. Por que eles estão fazendo isso? Justamente porque ali estão a verdade do nosso povo.
né, do nosso passado. Tá? Tanto que até esse museu na Quinta da Boa Vista, que foi incendiado, isso aí é para destruir provas. Então, na verdade, nós somos escravos, mas a pior escravidão que tem, amados, é a escravidão da mente. Porque ele aqui vai falar na escravidão da mente. Eu já estou vendo a mensagem por esse lado. Mas, na verdade, as pessoas que estão aqui no templo físico são escravos na mente. Por quê? Porque tem uma mente alienada. Tem uma mente que fica ali somente naquele círculo da religião. Não é uma mente aberta para ter conhecimentos. Porque Yahushua ele nos liberta da escravidão da mente, da escravidão da religião. Porque a pior escravidão que tem é a escravidão da mente. Entende? Vamos ver o que ele vai falar. Aquele povo não poderia chegar na terra prometida com mente de escravos. E Deus se utilizou então do deserto. Porque no deserto nós aprendemos muitas coisas. Às vezes nós imaginamos... Sim, amado, mas todos os que murmuraram contra Deus, contra Terrom matou. Não ficou um, ele mesmo disse que não iria ficar um dos que saíram daquela geração na terra. Não ia ficar. Deixa eu ver aqui onde é que está aqui. Todos os que murmuraram contra o Senhor não viram a terra, não entraram, vou botar aqui, não entraram na terra prometida. Vamos ver aqui onde é que está escrito. Número 16. Ó. Vamos ver aqui, números 16, 11. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se é esse aqui mesmo. É contra o Senhor que vocês e todos os seus seguidores se juntaram. Quem é Arão para que se queixe contra ele? Então Moisés mandou chamar Atã e Abirão. Cadê? Eu tô querendo ver aqui nenhum. Cadê? Deixa eu ver aqui. Ó. Números 14. Cadê? Número 16. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, amados, onde é que está escrito? Todos os que murmuraram contra o Senhor não entraram na terra prometida. Deixa eu botar aqui, Deus disse que todos iriam morrer, deixa eu botar assim. Eu estou querendo ver essa parte mesmo, que tem uma parte. O Senhor disse que todos os que saíram do Egito e murmuraram não morreriam e não entrariam na terra. Somente Josué e Caleb. Vamos ver aqui onde é que está escrito. Ó. Cadê? Números 14. Vamos ver aqui, números 14. Olha, vamos ler aqui para ver. É bom de ler, amados, para a gente entender o contexto. Veja. Porque ele está falando, né, que o povo foi para o deserto, mas que depois dá a entender que ele vai falar que o povo entrou na terra e tal, que eles ficaram 40 anos no deserto para
aprender, para não sei o que, ele vai falar tipo assim, entende? Eu não vi a mensagem, mas estou vendo para esse lado. Só que aqueles que saíram do deserto, que murmuraram, não entraram na terra, todos morreram. Entraram os menores, entende? Entraram aqueles que eram ainda, que não conheciam ainda. Agora, aqueles que eram os adultos que murmuraram, não entraram. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivesse morrido no Egito ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para essa terra, só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojos de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão prostraram-se rosto em terra diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram suas vestes. E disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde manam leite e mel, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. E o Senhor disse a Moisés: até quando este povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Eu os ferirei com praga e os destruirei, mas farei de você uma nação maior e mais forte do que eles. Quem está falando isso, amados? Terron. Ele é o Deus destruidor. Veja, eu os ferirei com praga e os destruirei, mas farei de você uma nação maior e mais forte do que eles. Moisés disse ao Senhor: então os egípcios ouvirão pelo que teu poder fizeste este povo sair dentre eles, e falarão disso os habitantes dessa terra. Eles ouviram que tu, ó Senhor, estás com este povo que te vem face a face, Senhor. Olha só. E falarão disso os habitantes dessa terra. Eles ouvirão que tu, ó Senhor, estás com este povo, e que te veem face a face, Senhor, e que a tua nuvem paira sobre eles, e que vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Ó, vem face a face, e Yahweh nunca foi visto por homem, por ninguém nunca viu Yahweh. Está escrito isso na escritura, amado. Está escrito assim: Yahweh não foi visto por ninguém, somente o Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o fez revelar. Então vocês vejam bem, tá? E aqui, esse Deus falava face a face com Moisés, tá? Se exterminardes este povo, as nações que ouvirem falar do que fizeste dirão: o Senhor não conseguiu levar esse povo à terra que lhes prometeu em juramento, por isso os matou no deserto. Mas agora que a força do Senhor se manifeste, segundo prometeste, o Senhor é muito paciente e grande em fidelidade, e perdoa a iniquidade e a rebelião, se bem que não deixa o pecado sem punição, e castiga os filhos pela iniquidade dos pais até a terceira e quarta geração. Está falando de quem aqui, amados? De Terron. Segundo a tua grande fidelidade, perdoa a iniquidade deste povo, assim como tens perdoado desde que saíram do Egito até agora. O Senhor respondeu: eu os perdoei, conforme você pediu. No entanto, juro pela glória do Senhor, que enche toda a terra, que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais miraculosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova, e me desobedeceram 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá. Veja, está aqui. Então esses que murmuraram, não viram, eles morreram no deserto. Aí é que está. Nenhum deles chegará à terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá. Mas, como meu servo Caleb
tem outro espírito e que me segue com integridade, eu farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Visto que os amalequitas e os cananeus habitam nos vales, amanhã deem meia-noite e partam em direção no deserto pelo caminho que vai para o Mar Vermelho. Então vocês vejam, nenhum desses que murmuraram entraram na terra, todos eles morreram no deserto. Só entraram na terra aqueles que eram menores, que não murmuravam, que entendeu, que não entendiam, que entraram. Eles ficaram 40 anos no deserto, e esses que murmuraram não entraram. Por quê? Porque Terrom matou. Então vocês vejam bem. Agora vamos ver o que o senhor Anchieta vai dizer. Deixa eu botar aqui um pouquinho mais para cá. Botar aqui, ó. E Deus se utilizou então do deserto, porque no deserto nós aprendemos muitas coisas. Às vezes nós imaginamos que o lugar mais propício para se aprender são os momentos de bonança, e não são. Na verdade, o grande aprendizado de Deus se dá muitas vezes em lutas e provas, nos desertos da vida. Israel saiu do deserto. Imagine os irmãos que haviam crianças, bebês de colo, adolescentes, jovens, anciãos, esposos e esposas, famílias inteiras. Imagine aquele povo caminhando no deserto a passos extremamente lentos. E aquele povo caminhando, e eles precisavam de saber como serem sustentados no deserto. Deus já havia dado prova de que a mão do Senhor os tirou dali. Eles sabiam que não saíram do deserto senão pela potente mão de Deus. Eles viram quando as águas do Mar Vermelho se abriram e eles passaram a pé enxuto. O exército do rei da Síria, do rei do Egito que vinha atrás, morreu nas águas do Nilo. Sim, por quê? Porque Yahushua, ele abriu o mar para o povo passar, tá? E o povo passou. E quando os soldados dos egípcios eles entraram no mar, Terrom fechou o mar e matou. Foi Terrom que fez isso, não foi Yahushua. Yahushua, ele abriu o mar para o povo passar. Terrom fechou para matar o povo os egípcios, tá? Nas águas do Mar Vermelho. Então veja bem, amados, quando esses que morreram, que nenhum veria, que a gente leu em Números, são aquela geração, tá? Aquela geração que murmurou, que falou, eu gostaria de voltar para o Egito, e queria voltar para o Egito. Esses Terrom matou no deserto. Aquela geração que eram os maiores que blasfemaram. Nenhum viu a terra prometida, somente Josué e Caleb. E Moisés viu a terra prometida, mas não entrou, ele morreu. E Josué e Caleb entraram na terra prometida, tá? Mas o povo que murmurou, Terrom matou. Israel diz a palavra de Deus, que eles começam a glorificar a Deus. Então, diz a palavra de Deus que é a Bíblia, que não é Yahushua. Yahushua é a palavra no espírito, no entendimento. Mas no físico, na religião, a Bíblia é a palavra. Por quê? Porque eles precisam do físico para passar para o espiritual. Uma festa no meio do povo em ver que o Egito havia ficado para trás. E de repente Miriam toma o tamboril e começa a cantar e a dar glória a Deus. Miriam sai pelo meio do povo, dançando e cantando e tocando o tamboril. E todas as vezes que eu falo nisso, é importante lembrar que quando Deus tirou Israel do Egito, Moisés era o irmão mais novo de Miriam. Moisés passou 40 anos no deserto, no palácio de Faraó, outros 40 anos no deserto de Midian. Quando Moisés tinha 80 anos de idade, Deus arrancou Israel do Egito. Miriam era mais velha. Então imagine que Miriam certamente
já tinha passado dos 90 anos de idade. Agora nós vamos entender a atitude daquela... Porque Moisés ele tinha 80 anos e Arão tinha 83, né? Agora Miriam era mais velha assim. Eu acredito também que Miriam tinha lá para os 90 anos também, eu acredito nisso. Com 90 anos de idade, com um tamboril na mão, passando no meio do povo, dando glória, dançando e bendizendo o nome do Senhor. Porque para dar glória a Deus não tem idade. A criança da glória, o adolescente da glória, o ancião da glória. Nunca há tempo, o tempo não passa para aqueles que estão glorificando a Deus pelos feitos gloriosos do Deus a quem servimos. Aquele momento quando Israel sai do Egito e atravessa as águas do Mar Vermelho foi um momento de festa. Um momento extraordinário. Agora, dali por diante, era necessário que o povo de Israel aprendesse a confiar em Deus. Imagine que eles tinham agora que se relacionar com Deus e depositar em Deus toda a confiança. No deserto não havia possibilidade, nem condição de plantar, tampouco de colher. No deserto não havia lugar para um celeiro. No deserto não havia condição do povo sobreviver, senão por um milagre de Deus. O deserto geralmente ele traz temperaturas extremamente elevadas durante o dia. E à noite chega abaixo de zero ou até ultrapassa temperaturas negativas até. Para vocês verem que essa prova de que o povo hebreu é preto. É um povo preto, de pele escura. Porque se fosse branquinho como mostra na mídia, amados, o povo não iria aguentar o sol, o calor no deserto e o frio à noite. Vocês vejam que os hebreus, eles são pretos, negros, né? Como fala, negro, mas na verdade pretos. A cor dele é uma cor preta, tá? Tanto que Abrão, ele era bem preto mesmo. Abrão era preto. Tá? Então vocês vejam bem. Imagine uma coisa, Deus está conduzindo aquele povo em um percurso onde ou eles dependiam do Senhor ou morreriam no deserto. Então, para aquecer o povo, as noites frias do deserto, Deus enviou uma coluna de fogo para aquecer o povo, porque era muito frio à noite. E a palavra de Deus diz que durante o dia, Deus enviava uma coluna de nuvem para abrandar, para aliviar o calor. Deus vai conduzindo o povo até um determinado ponto. Quando de repente o povo tem sede, e a palavra de Deus diz que o Senhor fez brotar, da rocha brotou água. Deus queria mostrar uma coisa na relação do homem comigo. Então, esse foi Yahushua que fez isso, que mandou a coluna de fogo à noite, né, para aquecer o povo, porque Yahushua, ele se preocupa com o ser humano, né? Ele ama o ser humano assim como o pai, porque o pai e o filho eles nos fizeram a imagem e semelhança deles. Então, quem fez isso foi Yahushua. Yahushua, ele protegia o povo, Terron destruía. É necessário confiar em mim. É necessário aprender a depender de mim. É necessário entender que eu não apenas os tirei do Egito, eu assumi convosco um compromisso de cuidar de vós e de vos colocar na terra que emana leite e mel. Não foi diferente. Sim, inclusive isso, amado. Ele falou assim, esse Terron falou isso, se passando por Yahweh, tá? Ele falou para Moisés, né? Que coisas... deixa eu ver aqui onde é que está escrito. Deixa eu ver aqui onde é que está escrito aqui direitinho. Números 34. Acho que é 34:10. Acho que é 34:10. Esqueci de dar aqui o... Oh, meu pai. Não é 34:10? Então deve ser 32.
Já esqueci onde está escrito, amados. Deixa eu colocar aqui coisas, deixa eu ver aqui, vou botar aqui. Porque coisas terríveis é o que eu faço contigo nesta noite, eu vou botar aqui. Peraí, que eu já esqueci onde está escrito. Coisas terríveis. Coisa terrível. É o que eu faço contigo. Bíblia. Vamos ver onde é que está escrito. Êxodo 34:10. Êxodo. É Êxodo. Estava em números, amados. É por isso. Êxodo 34:10. Tem hora que eu esqueço mesmo, amados. Né? Mas está melhorando. Olha só, o que diz aqui. Que esse Deus se passava por Iarro, tá? O Terron se passava por Iarro. O Senhor Deus disse a Moisés: eu estou fazendo agora uma aliança com o seu povo. Na presença deles farei maravilhas como nunca foram feitas em toda a terra e em nenhuma nação. Todo o povo verá que milagres eu, o Senhor, posso fazer, pois vou realizar uma coisa terrível em favor de vocês, ó. Pois coisa terrível é o que faço com você, porque coisa terrível é o que faço contigo, porque coisa terrível é o que faço contigo, porque coisa terrível é o que faço contigo. Então vocês vejam que esse Deus estava se passando por Iarro, enganando Moisés, tá? Por quê? Porque o verdadeiro Deus, amados, ele é amor, ele não lança medo nenhum. A Escritura diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Iarro é amor, então ele lança fora todo medo. Quando a gente vai a ele nos enche do Espírito, a gente perde o medo. Por quê? Porque no medo há castigo. Então vocês vejam bem, ó, sinônimos de terrível. Esse Deus aqui, ele lança medo. Vocês vejam, coisa terrível. O povo tinha medo desse Deus. Veja. Que provoca terror. Aterrorizante, aterrador, amedrontador, angustiante, apavorante, arrepiante, assombroso, assustador. Assustoso, atemorizador, atemorizante, aterrorizador, atroz, espantoso, hediondo, horrífico, horrível, intimidador, intimidante, medonho, pavoroso, temeroso, temível, terrificante, terrífico, torvo, tremendo. Aqui, ó, que deve ser temido, feroz, impiedoso, implacável, inclemente, maquiavélico, truculento e violento, que cansa e importuna. Veja que Deus é esse, que agia no deserto, que falava como se fosse por Iarro, tá? Então, olha, que cansa e importuna, cansativo, desagradável, enfadonho, entediante, fastidioso, importuno, maçador, maçante, tedioso, que produz maus resultados, funesto, grave, inquietante, nefasto, sério, que é invencível, irretorquível, incontestável, irrefutável, invencível, indiscutível, que é de má qualidade, horrível, horrendo, horroroso, inferior, mau, ordinário, péssimo, ruim, que é estranho, esquisito, estranho, extraordinário, sinistro, que é muito grande, colossal, descomunal, enorme, estupendo, formidável, gigante, gigantesco, imenso, imensurável, incomensurável, monstruoso. Então vocês vejam bem, eu sempre gosto de colocar esses versículos, repetir, que às vezes tem pessoa que não assiste meu canal e que está assistindo a primeira vez, para que as pessoas possam ver, né, que a Bíblia fala de dois deuses, de Terron e de Iarro, mas aqui ele só está falando de um, se passando pelo verdadeiro. Então vocês vejam bem, vamos continuar. Compromisso de cuidar de vós e de vos colocar na terra que emana leite e mel. Não foi diferente o que Deus fez conosco. Então vocês vejam bem, ele está falando de Terron, como a gente viu ali, né, em Êxodo 34:10, que Terron disse: coisa terrível que faço contigo, tá? Ele prometeu coisas terríveis.
E ele cumpriu, porque aqueles que murmuraram, daquela geração que murmurou, querendo voltar para o Egito, eles morreram no deserto. Né? Coisas terríveis aconteceram com eles. Tá? Mas aqui ele vai passar o momento que aconteceu no Egito, né, do deserto, vai passar agora para os dias de hoje, como eles sempre fazem. Eles passam porque eles precisam passar um fato que aconteceu no passado para poder botar no espiritual e passar para nós hoje. É assim que eles fazem. Por quê? Porque eles precisam passar o físico para o espiritual. Deus não apenas te resgatou, Deus não apenas redimiu, resgatou a sua alma. Ele te colocou no caminho, num deserto. E é no deserto que Deus usa esse deserto para levar o seu povo ao aprendizado. Para fazer com que a mentalidade que Ele nos tirou do mundo, aquela mentalidade de escravos, aquela mentalidade muitas vezes de egípcios, Deus agora vai se utilizar do deserto para mudar nossa mente. Para nos fazer entender uma coisa, lá fora você dependia do mundo, daquilo que o mundo poderia te dar. Agora na minha presença a caminhada é diferente. É um deserto. Então veja bem, amado, ele aqui tá botando como, tipo, o povo ele saiu do Egito e foi pro deserto, né? Para poder mudar a mentalidade deles, segundo ele estava falando que é para poder mudar a mentalidade deles, da mente escrava, né, do Egito, né? E aí ele está passando para os dias de hoje, né? Que a pessoa era do mundo, ou seja, a pessoa era do mundo, que ele está falando do mundo aqui, é a pessoa que não era da igreja, que estava fora da igreja, então era do mundo. E que quando vai para a igreja, entra no deserto para poder ter uma mentalidade não mais dos escravos, né? Aquela mentalidade do mundo. Só que, na verdade, as pessoas que entram num templo físico estão escravas do sistema religioso, tá? Estão escravos desse sistema, porque todo esse sistema é um só, amado. É um só. A maçonaria, ela é um sistema na qual ela é dividida em várias partes para iludir o povo no engano, tá? Quais são as partes? A política. A política da onde? Da maçonaria. Então você tem o lado direito e o lado esquerdo. Precisa ter esses dois pilares para que em cima eles comandem o gado. Tá? Porque para eles, a elite, nós somos o gado. E que tem que ser comandado, tem que ser marcado. Porque o gado é escravo. Então vocês vejam, uns falam, a direita, eu sou da direita, o outro eu sou da esquerda, mas os dois estão num só comando, que é a maçonaria. Não existe direita e esquerda, isso é mentira. Tanto que a gente vê, amados, né, que Bolsonaro ele foi contra a reforma da Previdência, né, do homem se aposentar aos 65 anos e a mulher aos 62. Ele era contra isso. E aí o povo votou nele, falando, ele vai fazer, que você quer, que ele vai mudar o Brasil, aquela coisa toda, e aí o gado foi e votou. Né? Eu falo gado não para ofender, mas na verdade a elite, essa maçonaria que são os falsos deuses da ONU, tá? Que se passam pelo verdadeiro, que não são os verdadeiros, eles enganam o povo, eles têm o povo como gado. Então eles manejam o povo dando entretenimento para o povo. Porque eles dando entretenimento para o povo, distração, eles enganam a massa. Porque se o povo se unir, eles não têm como enganar. Eles não têm como comandar. Então eles precisam enganar o povo, iludindo o povo com uma falsa direita, uma falsa esquerda, para que o povo brigue entre si, não tenham comunhão. Então as pessoas precisam estar em conflito uma entre as outras, para que eles possam controlar o gado. É assim que eles pensam. E da mesma forma, é o sistema religioso, que é tudo o mesmo sistema, amados. É tudo o mesmo sistema. Então vocês podem ver que a política e a religião estão ligados, estão juntos. Né? Como um vídeo do Thiago Lima, que em 5 minutos o YouTube tirou o vídeo do ar, onde ele falou marcha para Gadu, que até o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, foi com aquele ministro, que eu até esqueci o nome dele, né? Que ele falou que iria trazer os preceitos da maçonaria para o Senado.
que é um general aí. Então vocês vejam que está tudo ligado, maçonaria. Está ligado com a política e está ligado com a religião, porque é tudo a mesma coisa. A maçonaria fundou as religiões, tá? Todas essas igrejas que vieram da maçonaria, não se enganem. Tanto que vocês vão ver símbolos maçônicos nas igrejas. Por quê? Porque vieram tudo da maçonaria. Então vocês vejam que é tudo a mesma coisa. E aí a pessoa se torna escrava na mente. Que as pessoas estão alienadas nesse sistema. E a Yahushua, ele veio nos libertar da escravidão da mente, da escravidão da religião, da escravidão desse sistema podre, tá? E quando a pessoa é liberta, a pessoa tem o conhecimento. E aí aqui não, ele está falando que Deus bota no deserto, quando a pessoa sai do mundo e vai para a igreja, que Deus bota no deserto para a pessoa ser livre do mundo, mas na verdade aqui também faz parte do mundo, porque eles precisam do físico para colocar no espiritual, tá certo? E sendo que o entendimento no espírito não é deste mundo, é no espírito. Então nós vivemos neste mundo porque nós estamos nesse corpo temporal. Mas o nosso entendimento não faz parte deste mundo, não faz parte desse sistema. Nós não somos escravos desse sistema, nós somos livres do sistema. E é por isso que eles vão acabar com esses canais que falam a verdade. Por quê? Porque o povo, se o povo entender que eles dão distração para o povo, para que o povo fique distraído e continue no engano da religião, escravo na mente, nessa mentalidade, isso é uma escravidão, é a pior escravidão que tem, é a escravidão da mente, tá? A gente não pode falar a verdade, porque a pessoa que fala a verdade é criminosa para eles. Entende? Não pode, isso é crime falar a verdade. Então eles vão acabar com esses canais. Eles vão acabar. Então vocês vejam bem, por quê? Porque eles precisam do povo estar iludidos, distraídos na política, na religião, no futebol, no entretenimento que se dá aí nessa mídia podre, tá? Para que o povo fique dividido, tá certo? Então a divisão do povo, eles controlam o povo se dividindo entre si, cada um a essa divisão, para que eles possam controlar a massa através da divisão. Porque se o povo se unir, não tem como eles controlarem a massa. Então, essa escravidão que ele está falando aqui, que Deus vai libertar, bota no deserto para libertar, isso aqui na verdade é escravidão, amados, porque a religião é uma escravidão. E a Yahushua, ele vem nos libertar da escravidão, da alienação, do sistema, tá certo? Essa é a liberdade que ele nos dá, da gente ser livre para pensar, da gente ser livre para questionar, da gente ser livre para ter mais conhecimento em Yahushua, tá certo? Mas aqui as pessoas não têm, as pessoas vivem na alienação, ali, sabe, sendo controlado como gado, tá? Até porque a maçonaria, eles mesmo falam na maçonaria, né? Que nós somos profanos, então eles têm que colocar os princípios maçônicos na religião, tá? Eles falam isso, amados, veja bem. O que eu estou falando é muito sério, amados, isso é muito sério. Veja o que o Thiago Lima ele botou, tá? Botar aqui, Desperte Thiago Lima, de ontem. Olha, Thiago Lima, botar aqui um vídeo aqui para vocês verem. Cadê? Foi de ontem. Rede Globo anuncia, Henrique. Esse vídeo foi de ontem, 2 dias. Vamos ver se é esse aqui. Era 2027. A festa mais importante do país não era mais o carnaval. Era a festa do amor supremo. A grande espera pela volta do Messias. Olá pessoal, eu sou o Thiago Lima e estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal. E a Rede Globo escancarou aí o tipo de visão que ela quer que nós tenhamos
para o ano de 2027. Por acaso você já assistiu ou ouviu falar aí desse novo filme chamado Divino Amor? Realmente um filme que está recheado de mensagens, recheado de simbologias e recheado de informações que contém programação neurolinguística. Eu peço que você assista esse vídeo aqui até o final, pois você se surpreenderá com as mensagens que eles tentaram imputar aí dentro desse novo filme. Pois eu quero falar com o seu superior. Então, amado, vocês vejam que a mídia é tudo manipulado, né? Vocês vejam bem. Depois vocês assistem esse vídeo que foi de ontem, esse foi de ontem, né? Do dia 3. Então, foi de anteontem, amados. Foi de anteontem, deixa eu ver aqui. Não, esse aqui eu não assisti. Ai, gente, qual é um vídeo que ele fala da maçonaria? Aqui, ó, Marcha para Gadu, esse que eu tô falando pra vocês, ó. Tá? Marcha para Gadu. Eles tiraram esse vídeo do ar. Tem um vídeo dele. Gente, foi um vídeo que ele botou o princípio da maçonaria. Quer ver só? Deixa eu ver aqui. Esse aqui deve ser o de... esse é o de hoje. De Globo Anuncia. É um do Bolsonaro. Deixa eu ver aqui o negócio aqui. Deixa eu entrar aqui no... É um do Bolsonaro, amados. Vamos ver. Fogaça, não. Bolsonaro, acho que é esse aqui, amados. O presidente Jair Bolsonaro discursou na cúpula do G20 e se encontrou em Osaka, no Japão, com os presidentes Trump, dos Estados Unidos, e Emmanuel Macron, da França. No encontro com o presidente francês, Bolsonaro disse que vai continuar com o Acordo do Clima de Paris. Olá pessoal, eu sou o Thiago Lima e estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal. Bolsonaro e Emmanuel Macron. Amor, deixa eu falar aqui o seguinte, olha só. Deixa eu pegar um vídeo aqui que tem no meu Face esse vídeo. Salvo. Deixa eu entrar aqui no meu Face que eu vou mostrar aqui pra vocês o que eu tô querendo falar. Deixa eu ver aqui, save it. Vamos ver aqui. Eu tenho um vídeo aqui salvo dele. Olha, que fala sobre isso, olha. Agora com vocês, com a palavra, o presidente da República do Brasil, Jair Messias. Deixa eu ver aqui. 2021 e 2019, eu preciso fazer esse vídeo, pelo menos para várias vezes aqui no canal. Deixa eu adiantar aqui. Aqui, esse aqui, amado, é esse. Olha aqui, ó. A gente não consegue, consegue aqui no bairro. Deixa eu ver aqui, ó. Igualdade e fraternidade. Com a maçonaria junto a eles, pois a maçonaria Presta atenção aqui no que o Thiago tá falando, amados. Porque a pior escravidão que tem, amados, é a escravidão da alma. Veja bem, o que o Thiago vai falar aqui? Presta atenção no que o homem tá falando. Um maçom vai falar sobre a religião. Vejam bem. religiosas e por trás de líderes religiosos também, como eu já citei várias vezes aqui no canal. Todos esses grandes, como Silas Malafaia, Edir Macedo, Valdemiro Santiago, Marco Feliciano, R.R. Soares, todos eles estão com a maçonaria junto a eles, pois a maçonaria domina exatamente a política e a religião. O território da política e o território da religião são exatamente os territórios em que a gente age, porque são os territórios que são mais avessos à ideia de liberdade, igualdade e fraternidade. Para agir em cima do Brasil, a gente precisa agir maçonicamente. Se a gente não pode chegar lá em Brasília, a gente age onde a gente pode. A gente pode agir na nossa loja, a gente pode agir na nossa família, na empresa que a gente trabalha, a gente pode agir no consegue. Tem consegue aqui no bairro? Cadê? Tem um maçom lá? Tem que ter. Tem lá? Então, ele está agindo maçonicamente? Ele está agindo de acordo com o que a maçonaria pensa? O que a maçonaria... Já está tendo uma ação maçônica? Ótimo, é assim. Tem alguém aqui que esteja interessado em política? A gente vê, tem alguém com valor possível para ser vereador? Bora, vamos levar um maçom para a Câmara dos Vereadores. A gente tem que ir agindo assim,
em vez de deixar o mundo profano nos envenenar, a gente é que tem que envenenar o mundo profano com maçonaria. Isso fica muito claro quando nós... Então vocês vejam bem o que ele falou, tá? Vejam bem. Dizemos aí todas as palavras de todos esses caras. Bolsonaro começa seu discurso já. Então, amados, eu inclusive gravei uma vez esse vídeo, tá? E botei o vídeo todo do Thiago Lima falando sobre isso. Então vocês vejam bem que tudo é escravidão, isso tudo é escravidão, amados, tá? Isso tudo é escravidão na mente, e é isso que eles querem, tá? Então, vamos aqui ver aqui o que ele vai falar e vou encerrar, tá, amados? Por aqui essa parte. É onde eu vou te ensinar. É um deserto onde você vai aprender a depender de mim para tudo. Ou você depende, ou você morre no deserto. Na verdade, esse sempre foi o desejo de Deus. Deus nunca quis simplesmente abençoar o homem e colocá-lo à sua própria sorte. Foi isso que Deus fez com Abrão. A Bíblia diz que Deus tirou Abrão e disse: Abrão, sai da tua terra, sai da tua parentela. Mas Deus não disse para onde Abrão iria. Deus poderia ter dito assim: olha, Abrão, eu vou te dar um mapa para onde você vai. Mas Deus não disse isso. Deus disse: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Isto é, eu vou me revelar a você, Abrão. Eu não apenas te tirei, Abrão, eu vou andar com você. Eu vou ditar por onde você caminha. Eu vou te mostrar onde você deve andar e como você deve andar. Deus quer ter relacionamento com o homem. Deus sempre quis tratar conosco, irmãos, tendo uma vida de intimidade, onde você não é apenas um religioso que entra e sai da igreja, mas você é alguém que se relaciona com Deus, que ouve a voz de Deus, que conhece quem é o Senhor. Então vocês vejam, eu vou parar por aqui, amados. Tá? Eu vou aqui antecipar um pouquinho aqui, só para o próximo vídeo, mas tá? Você é alguém que... Então, vocês vejam bem. Vou parar por aqui para o vídeo ficar muito longo, para não correr o risco de apagar, tá? Então, você veja que Deus, ele diz que Deus quer ter um relacionamento conosco. Não da gente ser só religioso de entrar na igreja. Mas veja, o Iarro, ele não está em religião, ele não está no templo físico. E ele não aceita nada religioso, tá? Então, Iarro, para a gente se relacionar com Iarro, só tem um caminho que é Yahushua. Ele é a porta estreita, tá? E a porta estreita, são poucos que entram por ela, por quê? Porque essa porta é no espírito, é no entendimento, não é no físico. A porta larga é física. São as portas que estão sendo oferecidas aí, na religião. A porta da Maranata, a porta da Assembleia, a porta da Batista, a porta da Metodista, a porta da Presbiteriana, da Nova Vida, da Sara Nossa Terra, enfim, da Católica, da Espírita, do Candomblé, da Umbanda, entende? São essas portas que alargam e que levam muitos para a perdição, que são muitos que entram por essa porta. E Yahushua, ele não está em religião, tá? Então ele disse aqui, né, não é um povo que seja religioso, que vá somente à igreja, mas o negócio é que as pessoas que vão na igreja são religiosas. E Yahushua não aceita nada religioso, como está escrito em Amós 5. Ele já está cansado dessas festas religiosas, essas festas solenes, que eles não aguentam mais ouvir as liras das suas canções. Está assim na Escritura. Então, amado evangélico, católico, espírita, de qualquer religião, saia do engano da religião, em nome de Yahushua. Vá para a porta estreita. Que Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Até a próxima.